Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Esse, aliás, Fala Carlão, uma série especialíssima chamada Tempo de Comunicar Melhor. E vocês devem ter ouvido até o latido de um animal aí, porque animal faz parte do agronegócio. E para a gente inaugurar a série Tempo de Comunicar Melhor, eu queria prestar homenagem a todos os meus colaboradores, a todos os colaboradores do Grupo Public, eles que fazem o dia a dia acontecer e muitas vezes eles que fazem este Fala Carlão acontecer. Então, boa noite a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Eu tenho aqui 6 jornalistas do Grupo Public. Haja jornalista, eu não sei nem por quem eu começo, e como eu não sei, eu sorteio o cara do meio, o senhor Ulisses Velasco Cunha, o doutor Riba. Você tá bom, meu querido? Eu tô, ainda bem, graças a Deus. Ô, Riba, deixa eu te falar. Conta um pouquinho aqui, eu vou pedir para todo mundo contar rapidamente um pouco da sua história no jornalismo. O Riba é o seguinte, ele tem esse apelido por causa da cidade de Ribeirão Preto, mas ele é formado lá na nossa queridíssima, belíssima, maravilhosa cidade de Londrina, lá na UEL, não é isso, Riba? Exatamente. E, na verdade, o apelido é porque a maior parte do tempo de criança, minha família morou em Ribeirão Preto, então na universidade eu virei o Ribeirão, né? Então, por isso o apelido, até porque eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, eu sou mineiro de nascimento. Olha só, hein? Mineiro de nascimento, homem do Triângulo Mineiro. Ô, Riba, fala um pouquinho. Fala para nós rapidamente, você formou quando lá na UEL? Como é que era uma época de jornalismo um pouco mais romântico do que hoje? Eu me formei em 1986, no segundo semestre, né? E eu, na verdade, queria passar aqui em São Paulo, então eu entrei lá, fiz um teste, né? Como um teste de vestibular, passei, porque era meio fácil, né? E era também de teste, né? Aí eu levei minhas apostilas, objetivo, tudo para estudar e no final do ano prestar a FUVEST em São Paulo para entrar na ECA. Mas aí 2 meses depois eu já estava apaixonado, bebendo toda noite, saindo com um bando de amigos e pus fogo nas apostilas, né? E resolvi ficar por lá mesmo, porque a cidade era maravilhosa. Maravilha! Ó, rapidinho aqui, quais foram a sua trajetória profissional aí? Por onde você passou até chegar no glorioso Grupo Public? Deixa eu falar por tempo, que eu acho que fica mais fácil do que cronologicamente, né? Eu tenho 34 anos, né, trabalhando, né? Tirando um ano mais ou menos, no máximo, de desemprego e vagabundagem, né? Uhum. Então, foram 22 anos em televisão, que é a minha maior experiência, né? 19 com jornalismo, né? E 4 anos com entretenimento. Eu fui coordenador de entretenimento num canal a cabo, né, por assinatura lá de Curitiba. Mas foi uma coisa bem, bem, bem diferente e foi rápido. No jornalismo, eu trabalhei em TV 5 anos em Londrina, na retransmissora da Rede Globo lá, que se chama Coroados. Trabalhei depois, sempre na pauta, tá? Que hoje eles chamam de produção porque é um nome mais bonito, né? Mas é a pauta, fazendo pauta para as equipes de reportagem e chefe de reportagem. Aí eu fui para Curitiba para fazer especificamente a produção de reportagens para os telejornais de rede nacional. Aí eu fui trabalhar no Jornal Nacional, do Rio de Janeiro. Uhum. Aí depois eu voltei para ser coordenador estadual de jornalismo do Paraná, também na retransmissora, na época chamava Rede Paranaense de Comunicação, né? Fiquei lá, aí casei, me apaixonei, tivemos 2 filhos, eu não aguentei de saudade e fui morar perto deles, lá pertinho de Campinas, e entrei no SBT. Mas foi uma passagem muito rápida, de uns 4 meses aproximadamente. Não deu certo, aí eu entrei numa empresa que fazia revistas e eventos internacionais na área de carnes. Carne de frango, carne suína e depois carne bovina. Então eu fazia um trabalho de jornalismo normal, fazia revistas, fazia sites, fazia reportagens, viajava bastante no Brasil e também trabalhava durante os eventos, né? Aí isso foram mais ou menos uns 8 anos, né? E aí dali eu saí para o Grupo Public em 2018, começamos em janeiro e até agora também trabalhando na área do agronegócio. De maneira bem resumida é isso. Maravilha, e como diz o Cairo, né? Ele começou em janeiro de 2018, nós estamos em 2020 e deve dar uns 20 anos mais ou menos, né? Porque... Não, só para, aliás, minha memória me traiu, só para
para respeitar o velho impresso, velho de guerra, né? Eu também trabalhei em impresso, foi onde eu comecei, na verdade. Comecei como repórter de esportes no jornal Folha de Londrina, depois trabalhei na geral desse jornal, lá no Paraná, e também trabalhei em São Paulo, na Placar, e no Jornal da Tarde, no Grupo do Estado de São Paulo. Esse é o Rio, bem, baixa comunicação, hein? Escuta, agora tem tempo. Eu estava falando para o Cairo aqui que tem tanta mulher, as mulheres, não há dúvida que as mulheres mandam no mundo, né? Basta ver essa tela aqui, né? Ô, Cairo, você já viu que você vai ficar por último aí, né? Você vai. Vamos pensar, já que falou de Londrina, eu sei que a Milena tem uma ligação lá com a cidade de Londrina, né? Então, eu queria chamar a Milene Abud, que é também jornalista hoje do Grupo Public. Milene, faz a mesma conversa aí, se apresenta para o público. Obrigado pela sua presença nesse Fala Carlão, especialíssimo aqui para mim, viu? Obrigada a você, Carlos. Bom, a minha ligação, né, começando, a minha ligação com Londrina é porque eu tenho parentes que foram morar para lá e se apaixonaram pela cidade. Então, assim, eu fico indo eu vou várias vezes visitar e gosto muito de lá, né? Assim, acho que se eu pudesse morar em algum lugar, se eu não fosse tão paulistana, Londrina seria um lugar para o qual eu iria, né? Mas por enquanto, acho assim, ainda estou com sangue de São Paulo correndo nas veias. Bom, eu sou paulistana da Moca e estudei jornalismo na PUC de São Paulo, né? Fomos colegas sem saber, né, Carlão? Olha só, que ano, hein, Milene? Então, me formei em 86. Olha sou só. filha da PUC. E você? Eu não sabia, gente. Nós somos colegas contemporâneos, então. Eu estudei em 85, 86, eu estava fazendo jornalismo lá na PUC. Olha só que legal. Vários professores em comum, né, na ferradura, né, Isso, que o prédio ali era o formato de uma ferradura e a gente ficava um pouco afastado, né, daquele grande prédio e bonito, né, tanto do prédio novo como daquele prédio mais tradicional. E a minha dúvida quando eu escolhi jornalismo, assim, sempre gostei de escrever, mas eu sempre fui apaixonada pela língua inglesa. Então, quando eu saí para me inscrever, em inglês. Mas chegando lá, eu já tinha me inscrito em outras faculdades para fazer jornalismo. Eu falei, quer saber? Vou prestar jornalismo também, né? Entrei, me apaixonei e a minha ideia inicial era trabalhar com esportes. Olha aí, Riva, nós temos isso em comum, hein? Moca, então assim, o Juventus, o time do coração, de todo moquense, né? Então, o estádio do Javari, frequentava muito, foi sócia do Juventus. E, em Perdidas, qualquer pauta que a gente tivesse lá de jornal laboratório, que eu fazia, eu cubro esportes, e lá ia eu para o Palmeiras. Então, acompanhei muito o treino, né? Assim, era uma época bem bacana, a gente fez trabalho sobre a democracia corintiana, a época do pessoal do time de vôlei, né, que começou a crescer. Então, a minha ideia era assim, eu ia trabalhar com esportes. Mas, assim, eu fiz uma cobertura dentro do campo e eu não curti muito, assim, o ambiente e tal. E na vida as coisas, né, a vida leva a gente para outro lado. Então, meu primeiro estágio, ele foi pela Fundap, no Fundo Social de Solidariedade, que é ali no Parque da Água Branca, é onde fica a primeira-dama. Então, eu comecei trabalhando com a dona Lucy Montoro, numa época muito legal do governo. Ela tinha um boletim chamado Solidariedade, então eu comecei a trabalhar, né, fazendo esse boletim. E depois, automaticamente, eu passei para o Palácio dos Bandeirantes. Trabalhei na assessoria de imprensa de 2 governos, do Quércia e do Fleury. Então, assim, ao contrário da maioria, né, das pessoas que estão aqui hoje, eu sou do impresso. Né? Eu não tenho, infelizmente, experiência com TV ou com rádio. A minha vivência é com o impresso. Né? E do impresso, é assessoria de imprensa, né, do governo, assessoria de imprensa da DirecTV, que era uma TV via satélite, do Grupo Abril.
fiz várias, né? Gosto muito de trabalhar com publicações segmentadas, então eu escrevi, né, editei um boletim para a Câmara Brasileira do Livro, outro para a Fundação Vanzolini, que eram assim só engenheiros de produção. Então, assim, eu gosto de desafios, de pegar coisas diferentes, e olha só, entre essas meus passeios pelos boletins, eu sugeri um boletim para a Sociedade Esportiva Palmeiras, e a gente chegou a fazer. Daí, depois, no meio do caminho, eu voltei para a faculdade, me formei em letras, português e inglês, né? Uni de novo a paixão com o inglês, fiz mestrado em língua portuguesa, dei aula em faculdade de redação, né, de língua portuguesa, e como eu gosto de desafio, há uns mais ou menos 5 anos eu entrei na área do agro, né, e estou gostando muito da experiência agora através do Grupo Public. Muito bom, hein, gente? Olha só, cada um tem uma experiência distinta aqui. Você vê que e também aqui ficou dividido, né? Tem um lado aqui mais experiente, né? Que já estamos vendo aqui um lado só da garotada nova aqui que a gente aprende todo dia com eles. E eu queria agora a Fanny está tão bem lá que tem ela está com, né, com o estúdio dela atrás dela, está tão bonito que eu vou deixar aí em suspense um pouquinho e vou lá para a Márcia Benevenuto. Ô, Márcia, tudo bom? Boa noite, como vai? Boa noite para todos. Boa noite, Carlão. Ei, Márcia. A Márcia Benevenuto, eu nem vou falar quantos anos eu conheço, porque é melhor deixar isso para lá. Ô, Márcia, como diz a música do rei Roberto Carlos, me conte a sua história. Bom, né? A gente começou lá com aquele currículo do Riba, então eu fiz o Unesp, tá? A faculdade. Não foi muito por opção, não, né? Mas eu acabei sempre me enveredando para as matérias que tinham uma conexão com o campo, né? Comunicação rural, imagens também, né? Quando trabalhava com imagem, fotografia e tal, eu ia super bem. Então, tinha sempre essa veia aí de agro e de audiovisual. Quando saí da faculdade, lá no início de anos 90, a gente sempre, né, cai para hard news. Eu fui fazer afiliadas de Rede Globo, a gente acaba fazendo grandes matérias, às vezes até trágicas, né, mas são coisas que emplacam, né, em rede. E isso foi ótimo para mim, foi super relevante para eu saber o que eu não gosto. Que eu não gosto de hard news, eu gosto do agronegócio, que é uma coisa atávica, que é uma coisa de nascer em Osasco, mas gostar de ficar com os avós no interior, de ter a família em Ourinhos, onde a grande capital, mesmo sendo a divisa ali de São Paulo e Paraná, é Londrina, Riba. Então, Londrina também está no meu coração. Nossa. Então, eu circulei por muitos veículos, por muitos trabalhos, até realmente definir que eu gostava do agronegócio há cerca de 22 anos. E aí eu trabalhei bastante em TV, né? Canal Rural, Canal do Boi, Terra Viva. E estou com você. Tive uma passagem pela BCZ, né, em 2 gestões, como assessora de imprensa. E estou com você já há bastante tempo, né? Nem sei quanto, Carlão. Também. Alguns anos. Alguns anos. Aqui, cada mês na Public vale, como diz o Caio, cada mês na Public equivale a uns 20 meses aí fora, normalmente, entendeu? Mas, assim, a veia é agro, o DNA é agro, é pecuária, é agronegócio, então eu estou no melhor lugar onde eu poderia estar. Gente, muito bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá com a Fanny agora. Obrigado, Márcia. Ô, Fanny, você caprichou barbaridade, viu? Ô, Fanny, você está realmente hoje impecável e montou aí um estúdio aí atrás, a Fanny Michel, que também é jornalista, que só tem jornalista desse negócio aqui. E a Fanny tem uma experiência bastante rica também. Ô, Fanny, fala você mesmo, senão daqui a pouco eu mesmo começo a falar. Na verdade, eu costumo dizer que foi a profissão quem me escolheu.
Eu trabalho em TV desde os 17 anos de idade. Olha. E foi por acaso que eu entrei na televisão. Quem é de São Paulo conhece bem aquele jornalzinho do Metro News, né? Estava eu lá folheando o jornalzinho no Metro News, indo para o meu serviço, que era numa imobiliária. Eu era secretária da imobiliária. E aí dou de cara com um anúncio, precisa-se de secretária na TV Bandeirantes. Eu falei, esse negócio é muito concorrido, vou ver não. E aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro, rapaz. Eu falei, quer saber? Vou ligar nesse negócio. Liguei, fui no dia seguinte, passei na entrevista e comecei, então, aos 17 anos de idade na TV Bandeirantes. Lá, segui carreira para o lado operacional, né, que está na veia. Por isso que eu digo que foi a profissão que me ensinou, porque eu sou radialista de paixão, de formação, e eu sou jornalista por conta de poder ter o MTB, não só pela não obrigatoriedade do diploma, mas eu já tinha adquirido antes por conta justamente de eu trabalhar com jornalismo e já ter feito rádio e TV, essa coisa toda. Eu me formei muito tarde, mas eu passei pela Band, então passei Rede Manchete, alguém lembra? Dedei a idade agora, né? Rede Manchete. Então, minha caminhada foi. Isso mesmo. Vocês lembram da Itália de Falcão? Agora eu falei tudo, né? A Itália de Falcão fui eu quem fiz, junto com o Nilton Travesso. Nossa, 90. Exatamente. Fiz Carnaval pela Manchete, fiz TV Cultura, já no Ana jornalismo. Flávia deve estar perguntando assim, do que será que eles estão falando, hein? Eu não perdia um Cinemania, Fanny. Aí, eu quando entrei na Band, que eu fui para a parte, eu entrei como secretária da divisão de cinema, que na época nós tínhamos que legendar filmes para deficientes auditivos. Quem é dessa época deve lembrar. Então, o meu maior trabalho como secretária da divisão de cinema era transcrever os filmes. Então, eu tinha que ouvir o filme inteiro e passar tudo para o papel. Graças a isso também eu tenho uma digitação muito rápida. E você está falando comigo, eu estou digitando. É porque a gente, 2 anos fazendo isso, então adquiri uma certa habilidade em fazer isso. Então a gente legendava. Aí eu ficava curiosa, como é que aquele negócio que saía do papel que eu escutei entrava na tela? Aí lá fui eu para a parte da operação e aí aprendi a fazer caracteres, né? GC, operadora de caracteres. E já entrei de solo em jornalismo, no caracteres, que tinha que ser rápido, né? E aí fui galgando degraus, fui trocando de emissora. Na época a gente podia, hoje ainda pode, trabalhar em 2 empregos. Por conta de ser radialista, você pode trabalhar em 2 empregos. Então, junto com a Band, eu fiz Cultura, eu fiz Manchete, eu fiz Record, tudo no jornalismo. Depois de um tempo, eu voltei para a Band. Aí, em 2010, me formei, né? Fui para a faculdade, realmente me formei. E voltei para a Band para o Terra Viva, o canal Terra Viva, que é o canal de agronegócios da Rede Bandeirantes, lá desde a fundação. Saí em 2010 de lá e junto com isso eu fiz algumas coisas para o canal rural também. Depois, em 2012, eu vim para Uberaba, estou aqui até hoje, estou há 15 anos no agronegócio. Aqui eu fiz também impresso, eu fiz uma revista que chamava-se Zebu no Brasil. Trabalhei com Daniel Bilk na revista Nelore. E agora tenho o prazer de estar quase 1 ano aqui no Grupo Public. Muito bom. Quem tem o prazer somos nós, né? De estar aprendendo todo dia aí com o seu trabalho. Enfim, parabéns pelo seu trabalho. Eu, sempre que eu recebo, muitas vezes, hoje, eu tenho que confessar, né? Muitas vezes o Fala Carlão, eu não dou... Eu sempre falo isso, né? Sempre falo que eu nunca dou conta de assistir mais de uma vez. Como eu gravo, então eu já assisti, eu não preciso nem assistir. Mas quando as pessoas falam para mim, Carlão, essa entrevista tá boa, eu falo, boa porque tem uma edição ótima aí, então ficou... Obrigada. Você falou em edição, eu esqueci de citar uma passagem que é curiosa.
Eu fiz o programa H do Luciano Huck, então eu conheci a tiazinha, eu conheci a feiticeira. Mulher de sorte, viu, Carlão? Gordo de inveja agora. Muito bom. Não, e esqueci também de falar outra passagem. Eu também passei pela Globo, eu fui editora do programa Fantástico, também fui editora do Jornal da Globo, do Jornal de São Paulo. Enfim, Gente do céu, aqui ia ter uma turma global aqui, viu? Olha só. Ô, Cairo, eu falei que ia te deixar por último, vou deixar, viu? Vou cumprir o combinado aqui. Agora é a vez da juventude, né? Porque a gente está falando aqui de gente formada lá na década de 80. Agora é a hora da gente falar com quem nem tinha nascido na década de 80. Ana Flávia Lourenço, que é jornalista também. Ana, tudo bem com você? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo, né? Com essa vozinha dela, tudo bem, e você? Ela, é claro que ela parece 13 anos de idade, mas antes de vocês falarem que vão me processar por infantil, a Ana é a nossa mais nova colaboradora, está com a gente desde quando, Ana? Tem 3 meses. 3 meses. Fala para nós, você é formada em jornalismo, como é que foi esse seu gosto pela comunicação? Eu formei ano passado pela Universidade de Uberaba, a Uniub. Eu comecei a fazer jornalismo em Goiânia, eu morava lá, foi em 2014. E eu comecei na PUC, Goiás. Aí eu estava no 3º período, mudei para Uberaba, transferi. E eu comecei a fazer estágio no 4º período em assessoria de comunicação. Aí eu comecei já desde o 4º período a trabalhar com assessoria de comunicação, fui contratada nessa empresa e acabou que lá dentro acabei indo mais para a área de redes sociais. Eu escrevi alguns releases também, mas eu acabei indo mais para a área de redes sociais, para criação de conteúdo, até design. E depois eu também fui trabalhando mais nessa área de marketing e de conteúdo. E agora eu estou aqui no Grupo Public. Pois é, quem que te descobriu aqui no Grupo Public? Como é que você despencou aqui, hein? Pelo Cairo. Ah, é o Cairo. Então, vamos saber essa história, o que aconteceu, mas depois do intervalo, que agora eu vou ter que chamar um intervalo, tá certo? Para a gente tomar uma aguinha, e daqui a pouco o Cairo, que eu deixei por último aqui, ele vai explicar toda essa história aí para nós. Então, um forte abraço a todos vocês. Já, rapidinho, a gente só vai tomar uma água e volta já, tá bom? Voltamos, então, do intervalo e agora que vai falar o nosso grande Cairo Rodrigues. O Cairo, esse moço é o seguinte, há uns 2, 3 anos, sei lá quanto, 3 décadas atrás aí, nós tomamos um café. Nós tomamos um café lá em São Paulo e ele falou o que ele fazia, mostrou uns trabalhos, eu falei, esteja encontrado. A coisa que mais me chamou a atenção desse menino é o seguinte, começou a trabalhar cedo, o pai dele não dava moleza, não é que nem os pais de hoje, não, ele fazia neguinho trabalhar mesmo. Então, ô Cairo, você não morreu por conta disso e eu quero que você comece essa história lá do começo, né? De como é que o seu pai fez bem para você de botar vocês para trabalhar logo cedo. Não morri por causa disso, estou onde estou hoje graças a ele. Eu falo que eu aprendi muito com os meus pais, eles sempre trabalharam muito. Eu venho de uma família que já mexe com vídeo. Eu falo que a primeira coisa que eu vi quando eu saí da barriga da minha mãe foi uma câmera fotográfica, uma filmadora. Então, meu pai tinha esse costume de filmar a gente em casa 24 horas e eu cresci com isso e eu sempre gostei muito de vídeo e de televisão. Então, desde a época da escola, todo o trabalho que tinha para fazer na escola, no meu ensino médio,
eu queria fazer em formato de vídeo. Todo mundo gostava de apresentar na hora ao vivo. Eu levava uma fita cassete, daquelas grandona, gravada com o meu trabalho e apresentava na TV para todo mundo. Eu sempre gostei. E aí, no ensino médio, eu nunca fui muito fã de escrever. Eu sempre gostei mais da TV. Só que aí, no ensino médio, eu acabei criando um jornal na escola, junto com um amigo meu, que também gostava bastante de comunicação. Estudava junto, eu criei um jornal chamado Folha do Estudante. E aí, quando eu saí do colégio, esse jornalzinho ele continuou lá com o pessoal da administração da biblioteca do colégio. Fui para a faculdade, estudei em Brasília, na Universidade de Brasília, na UNB. E aí, de lá, eu nunca mais voltei para minha terra. Eu sou goiano, né, lá, como a Ana. E aí, fui para a UNB e depois de lá eu fui para Rio Verde, que é onde eu conheci o agronegócio, né, que é uma cidade onde eu conheci o agronegócio e agradeço muito. Sou apaixonado por Rio Verde, eu acho uma cidade fantástica, principalmente em quesito do agro, né, das pessoas que tem lá, dos estudos, da tecnologia, e como lá tem um avanço muito mais rápido que outras regiões do Brasil. E antes de chegar em Rio Verde, eu acabei trabalhando em várias coisas, em produção de vídeo para outros departamentos, sem ser TV, estúdio fotográfico, junto com meu pai. Meu pai também tem um estúdio, eu trabalhei com ele desde pequeno, né? Desde os meus... Eu lembro que com 12 anos eu fiz um primeiro trabalho sozinho. Eu fiz meu primeiro job que ele não foi junto. E aí, desde então, sempre trabalhei, passei por uma filial da Rede Globo Anguera, trabalhei como repórter cinematográfico lá também com eles. E aí, quando eu cheguei em Rio Verde, eu conheci a revista Plantar, gráfico, e para também iniciar um canal de YouTube para eles, que na época estava esse boom aí do YouTube, e fui para iniciar esse canal do YouTube com eles. E aí, desde então, conheci o agronegócio, entrei de cabeça, me apaixonei, comecei a estudar muito sobre agronegócio. Lá em Rio Verde, a região ela é mais propícia para a agricultura, então eu venho da agricultura, conheço mais da agricultura. Sou nascido em Goianésia, que é uma terra que tem cana-de-açúcar para todos os lados que você olha. Tive o prazer, ano passado, de entrevistar o Otávio Lage, né, que é o filho do Otávio Lage de Siqueira, que fundou a Jales Machado. Eu tive o prazer de entrevistar ele. Eu já trabalhei com ele antes, quando eu morava em Goianésia. Meu pai também já trabalhou com ele, com serviços, prestando serviços lá em foto e vídeo. E eu tive o prazer de entrevistá-lo aqui em São Paulo, no evento de cana-de-açúcar. E aí, quando eu cheguei no Grupo Public, em 2018, comecei a conhecer um pouco mais da pecuária também, né? Principalmente porque eu viajei aí por quase um ano com o Carlão aí por todo o Brasil. A gente visitou muita fazenda, muito gado, muito pecuarista bom, muita genética boa. Falando em viajar um ano, foi um ano só que você viajou ou foi um ano que parece mais? Eu achava que era mais tempo, viu, cara? Foram 11 meses só. Foi 11 meses foi o tempo que ele aguentou. A Vera costuma falar para mim, olha, esse povo não vai aguentar, esse povo não vai suportar esse ritmo. É bom. São 11 meses. Nós percorremos em 11 meses o que algumas pessoas, eu acho que elas percorrem aí de quilometragem em 10 anos. Pois é, já que todo mundo se apresentou aqui, eu queria começar esse bate-papo, né, falando, para falar um pouco de comunicação, mas eu não quero ficar falando essa chatice não, de comunicação com o mundo urbano, se o agro se comunica bem, se não se comunica. Eu quero falar de outra coisa. O agro, na verdade, é uma riqueza, inclusive na comunicação, porque eu desconheço outro país, outro lugar no mundo que tenha tantos canais de televisão específicos de agronegócio, como é o caso do Brasil, que tenha tantas publicações específicas impressas sobre agronegócio, que tenha jornais que dedicam páginas e páginas a falar do agronegócio. Então, eu acho que o agronegócio tem uma riqueza de comunicação muito grande e eu não vou ficar aqui discutindo se se comunica bem com a sociedade, se não se comunica com a sociedade, porque eu acho que esse é outra conversa, é outro papo. E o papo aqui, a ideia de trazer todos vocês aqui foi realmente fazer uma homenagem a vocês que fazem o dia a dia desse processo, dessas tantas publicações nossas,
E então é legal essa experiência sua, viu, cara, de ter andado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, já que você foi o último a falar da primeira rodada, agora você vai ser o primeiro a falar da segunda rodada e de como e viajar, de como estar presente, foi importante para você entender e falar um pouquinho também do trabalho que você faz hoje e de como que vocês se adaptaram, né? Porque eu estou falando assim, eu, por exemplo, faz 5 meses que não viajo e eu costumo dizer que para me tirar de Porangaba agora é só com muito dinheiro, porque eu não estou mais com vontade nenhuma de viajar, eu estou ótimo aqui fazendo meu trabalho, aprendi que eu posso fazer o trabalho aqui da sala da minha casa, então eu estou super feliz nesse novo momento e eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, cara, de como que é a comunicação, como é fazer comunicação sem ter que viajar todos os dias, sem ter que trabalhar 23 horas, editar vídeo dentro do carro. Me fala como é que é isso. É uma questão de adaptação, foi se adaptar. Viajar foi muito bom, porque eu pude conhecer muita coisa e pisar em lugares em que eu só tinha lido. Então, eu lia muito, aprendia muita coisa, só que você não vivia aquilo ali. Então, essas andanças aí que tivemos foi bom para isso, foi bom para ir lá, conhecer, ver como é o dia a dia, a realidade do negócio. Quem já teve essa oportunidade, eu acho que hoje é muito mais fácil se adaptar a esse novo momento que a gente está vivendo, a essa informação online, porque já teve a oportunidade de conhecer esse outro lado. Quem não teve essa oportunidade, espero que possa ter a oportunidade de conhecer, porque vale muito a pena. E essa adaptação, acho que é muito... Eu falo que, para mim, não foi tão difícil. Eu vivo no trabalho de home office desde antes da Public. Eu sempre trabalhei muito home office, até porque eu trabalhei muito com o meu pai em casa. Então, eu trabalhava home office, praticamente. Metade do meu tempo era home office, porque eu sempre gostei de trabalhar em horários que não era o horário comercial. Depois, quando eu trabalhei na TV, eu atendia o interior. Então, eu não ficava na sede lá na capital. Eu atendia interior, eu trabalhava praticamente home office, eu fazia tudo da minha casa. Mudei, fui para Rio Verde, trabalhava home office. São Paulo, home office. Então, assim, esse processo, para mim, ele nunca tive assim, uma dificuldade em me adaptar. Mas o problema foi adaptar a comunicação, né? O tipo de se comunicar. Porque hoje, por exemplo, tanto aqui no Grupo Public, quanto nos trabalhos que a gente apresenta para os nossos clientes e outros trabalhos que a gente desenvolve, a gente teve que mudar o jeito como a gente conversa com o cliente, como a gente produz aquele conteúdo e como a gente entrega esse conteúdo. Porque até mesmo com a pandemia, a gente aprendeu que lives, que coisas online, em excesso, as pessoas elas começam a ter uma aversão. Então, a gente teve que aprender a como chegar nas pessoas de maneira mais efetiva, porque não adianta só você chegar, o online é fácil você chegar nas pessoas. Agora, como cativar a atenção delas, como fazer elas ficarem 1 hora assistindo um conteúdo que seja interessante para ela. Então, acho que a gente teve outros pontos que aprender, não só a se comunicar, mas como entender quem está aqui atrás dessa tela aqui. Como atingir aquela pessoa e fazer com que... Acho que hoje a questão de humanizar a situação é muito importante, né? Porque a gente está distante de todo mundo, longe de todo mundo. Eu estou aqui 5 meses, estou em São Paulo, que é uma região muito perigosa hoje para o risco de contaminação. Então, estou em casa 5 meses, não saio, fazendo tudo online. E isso acaba a gente tendo que aprender a humanizar o online, para a gente ficar mais próximo do outro e ficar aquela troca de calor que os brasileiros gostam, a gente ter isso também online. Olha, deixa eu te falar, uma das últimas viagens que nós fizemos, e fizemos juntos, estava eu, a Márcia, né? Nós tivemos lá no Nelore de Gênio, lá no Mato Grosso do Sul. Então, eu queria saber da Márcia. Márcia, você está com saudade desse tempo de viajar, de botar o pé na estrada? Você que, como você mesmo falou, você é raiz, você adora esse agro. Eu estou com saudade, sim, estou com saudade mesmo.
Esporadicamente, eu tenho algumas oportunidades de sair de home office. A gente não está numa região, ao contrário de quem está na grande São Paulo, muito endêmica, né? E então a gente tem alguns cuidados para sair, mas eu consegui, por exemplo, nos últimos dias ir até a FASU, que é a faculdade onde estava tendo uma prova lá de touros, né? Para o PENAT da Expogenética, da BCZ. Eu tive a oportunidade de ir a alguns lugares, mas essa coisa de pôr o pé na estrada mesmo, ir lá, fazer uma imersão naquele lugar e poder respirar todo o projeto, entender, isso está fazendo falta, porque eu gosto. Mas a gente, como vocês já estão falando, a gente consegue superar isso e consegue entender e trabalhar, dar continuidade dessa forma, assim, em home office, né? E a Márcia está num desafio, porque nós temos um canal chamado Canal Agro Revenda, que inauguramos aí no YouTube. Recente, nós começamos a estruturar melhor uma série de entrevistas. Todo dia a Márcia está no ar com uma entrevista nova. Como é que tem sido essa experiência, Márcia, de gravar entrevistas com uma pessoa do outro lado, sem ter aquele contato mais próximo? Outro dia eu vi que você até arriscou, né? Você esteve aqui eu vi que você fez lá um papo de prateleira um pouco distante, usando máscara. Como é que foi, Márcia? Como é que tem sido essa experiência aí do papo de prateleira? Papo de prateleira tem sido bastante desafiador para a execução, porque é uma experiência que vai muito mais focada, né, ou uma parcela grande de foco em indústrias de insumos, em áreas mais relacionadas à agricultura, e eu há muito tempo estou com o pé muito na pecuária, e ainda bem abraçada com a pecuária seletiva. Então, tem sido desafiador aprender, né? Voltar ali a estudar sobre os temas, porque a gente acaba dominando algumas coisas, a gente dá uma acomodada. Então, eu estou precisando estudar, descubro coisas interessantes, coisas encantadoras no meio, né? E a questão de fazer isso em home office tem me alertado para algumas adequações de processos no mundo digital, né? Porque eu tenho que fazer abordagens a pessoas que não têm ainda afinidade ou conhecimento com a minha pessoa. Então, eu às vezes uso as ferramentas de contato, o WhatsApp, aí eu vejo se a pessoa responde ou não, aí a gente volta a fazer uma coisa que a gente já não estava fazendo, que é telefonar, né? Nossa, telefonar é incrível, hein, Márcia? Telefonar, eu falo que telefonar hoje em dia é a mesma coisa é uma declaração de amor. Você sabe que eu vou contar, só cortando você um minutinho, outro dia me ligou o Itamar Neto, que é presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Senepol, e ele me ligou e eu atendi a ligação e falei, eu te amo também, viu, Itamar? Porque, não é? O cara ligar para você equivale a uma declaração de amor hoje em dia, né? Uma ligação é uma coisa rara. Então, eu estou revendo processos da abordagem, da aproximação, do agendamento, né? Que em tese é um trabalho de produção. Eu sou repórter, basicamente, mas eu faço esse trabalho da produção antes. E você acaba criando e entendendo o que é uma etiqueta digital. Então, para quem está nos assistindo, a proposta é essa, como comunicar bem, né? Como eu sugiro, né? Rever os processos e criar e tentar entender essa etiqueta digital da abordagem, né? De como desenvolver o seu trabalho e conseguir passar realmente a sua mensagem e ser efetivo nisso. Ó, já que a gente falou do canal Agro Revenda, eu vou passar a bola aqui agora para o nosso querido Riba. Outro dia, mandamos comprar uma passagem aérea, eu comprei uma passagem aérea para o Riba e ele não pôde embarcar, porque eu marquei, eu comprei a passagem com o nome de apelido dele, você acredita um negócio desse? Ulisses Velasco Cunha, o nosso editor-chefe aqui, o nosso diretor de redação aqui da nossa plataforma Agro Revenda.
Ulisses, o que mudou na sua vida com essa pandemia? Você já está de saco cheio ou você está achando bom? Não, saco cheio, eu tô só de não ver meus filhos, né? Que aí é um saco cheio mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eles estão bem tratados. Eles são que nem o Cairo, assim, 100% eles não puseram o pé nem para fora do portão da casa. Eles vão colocar. Porque eu sei, porque eu falo muito com eles. Mas eu sei que eles estão bem, falo direto. E também tenho medo, não quero ir para lá, porque vai ter que ser uma conversa de 4 metros de distância. E é menino, né? Não tem muita paciência para ficar olhando para mim. Porque durante uma semaninha antes de eu vir para Ribeirão foi assim, né? Eu ia lá e conversava, com 30 segundos eles já estavam falando tchau, pai. Eu queria voltar para casa, coisa de criança, né? Então eu acho que vamos esperar. É importante mesmo assim, parecendo criança ser um pouco mais tranquilo, mas deixa ter segurança máxima, né? Experiência de vida de trabalho, apesar de eu viajar bastante, também em televisão foi sempre ficar enfiado, né? Em espaço fechado. Eu me dou bem com tudo, né? Me dou bem com viagem, me dou bem com espaço fechado, me dou bem conversando ao vivo, presencialmente, por telefone, por e-mail, não tem problema. Estando em contato com o ser humano, seja do jeito que for, tá valendo, né? E o que fica da gente não conseguir fazer efetivamente é viajar, né? Porque viajava, né? Dia sim, dia não, ali, viajava, fazer matéria e tal, para ir atrás de coisa de cliente. Isso é legal, né? Porque, assim, encontrar a pessoa fisicamente é sempre bem gostoso, né? Mas um tributo aí, tributo no sentido de imposto, né? Uma taxa que a gente está tendo que pagar, né? Para que o mundo sofra menos aí antes de ter uma solução, então a gente paga isso. Paga com vida, comendo, tendo, graças a Deus, uma ótima condição de vida, né? Tem gente que está passando por isso com condições muito, muito piores, né? Mas é bacana, é gostoso. Ô, Riba, eu tive a oportunidade nos últimos meses, até antes dessa nossa reclusão, a gente viajou muito, eu e o Riba, principalmente eu, o Riba, mais o Zé Carlos. Não, a última foi fantástica. A gente viajou demais, né, rapaz? Você não está com saudade dessas feiras, dessas grandes feiras? Lembra a última vez? Nós fomos para uma fazenda, foi muito legal, né? Foi espetacular. Eu estava lembrando, não sei se chegou a ver, teve acho que foi na semana passada, não sei o que estava tendo, não sei se na Globo ou mesmo no Jornal Nacional, por algum motivo, já sei o que foi. O Bonner estava dando uma entrevista para o Serginho Groisman, naquele programa de sábado à noite, né? Estavam ali mostrando umas imagens ali dele trabalhando, e teve aquela época que ele viajava de avião pelo Brasil, não sei se você lembra. Né? Sim, lembro. Sabe onde começou? Começou nas Missões, com aquele visual maravilhoso que a gente estava lá em São Miguel. A gente teve em São Miguel, um lugar histórico maravilhoso, a gente teve em São Mateus do Sul, naquele lugar curiosíssimo, né? De divisa de estado ali na rua, a gente passou naquela região do Contestado, que é um momento fantástico da história brasileira, né? Passamos aqueles dias com a família lá na fazenda, sendo super bem recebido, tudo. É muito legal, foi uma viagem espetacular, maravilhosa. Foi mesmo. E é engraçado como isso transformou, porque a gente estava cheio de projetos, na verdade, né? Eu e o Riba, nós estávamos lá, projeto para eu e o Riba, para a Márcia, era para todo mundo aqui estar viajando e, no final das contas, nós tivemos que vir para dentro de casa e, com certeza, eu ainda acho que a gente vai ficar nesse home office por muito tempo. E vale lembrar que a Public trabalha em home office desde 2012, quando a gente nem tinha pandemia, nada disso, ou seja, a gente já tem uma experiência muito legal nesse assunto. E agora, deixa eu aproveitar que aqui a Ana Flávia está aqui no meio, e ela com os 20 anos, 20 e poucos anos dela que ela tem, eu queria saber, Ana, você está achando bom trabalhar na Public? Você já, com certeza, você me ensina um monte de coisa. E eu quero dizer o seguinte, a Ana, ela vive me cobrando. Cadê a foto da sua caminhada com o Totó? Cadê a foto do não sei do quê? Manda um vídeo. O mais legal disso tudo é o seguinte, é que os horários, essa história do home office, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa funciona de um jeito, né? E a Ana, quando é 6h30 da manhã, eu mando mensagem, ela responde na lata. Você acorda cedo, né, Ana? Cedinho, já estou online já para começar.
E está sendo interessante, muito bom essa experiência de trabalhar no Public, não só pela área, né, do agro, e também por ser home office, porque eu não tinha costume de trabalhar home office. Apesar de que o tempo todo eu sempre fui mais de ficar em casa, nunca fui de sair mesmo, só saía antes para trabalhar mesmo. Mas é interessante e adaptar a rotina também, que foi no começo foi assim o maior desafio, porque manter o foco, né, ali no trabalho. Mas em relação às redes sociais, assim, eu sempre gostei de mexer com isso. E eu tô achando também que é interessante trabalhar com as redes sociais focado em uma área só. Porque como eu trabalhava em assessoria de comunicação, eram várias áreas diferentes, então cada hora era uma coisa diferente. E quando é focado assim no agro, dá para fazer um trabalho melhor até de conteúdo. Maravilha. Você acha que nós conseguimos aprender tudo que você já sabe ou você já está ficando cansado de tentar ensinar nós? Não, já está tudo certo. Maravilha. Que beleza. Já que você está em Uberaba, Fanny Michel está lá em Uberaba. Ô, Fanny, como é que tem sido a comunicação nesses tempos de reclusão? O Grupo Public está desde 2012 em home office e eu estou desde 2014. Então, para mim é tão comum, tão natural trabalhar à distância, né? Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas têm uma certa dificuldade em trabalhar home office porque tudo é um processo e uma adaptação, né? Assim como os cursos em EAD, quando surgiram lá em 2008, 2009, quando começaram a engatinhar aqui no Brasil, as pessoas ficam resistentes, né? E aí, a mesma coisa com o trabalho. E a gente precisa se reeducar a trabalhar em casa. Não é fácil, porque você tem o cachorro latindo, o gato miando. Meu gato estava aqui no colo enquanto vocês estavam aí conversando. Filho que quer atenção, esquece que você está trabalhando, está numa entrevista, numa reunião com o cliente, grita, ô mãe, você só faz assim, ou assim, para a câmera não pegar, né? Então, a gente precisa se adaptar a isso. Eu posso dizer que eu sou muito adaptada. Eu, esses dias, fiz um trabalho de vídeo para um colega jornalista, que ele é da época do Guaraná com rolha, e aí ele falou para mim assim, Fanny, eu preciso estar aí, como é que eu vou editar? Eu falei, não, você não precisa. Primeiro que eu não quero ninguém em casa. Segundo, eu trabalho à distância desde 2014, e isso funciona, só me diz o que você quer. Então tem que se acostumar assim. Claro que algumas coisas eu sinto muita falta. Claro que eu sinto falta de ir na feira, sinto falta de ir lá pegar, apertar os gados todos, de conversar, do abraço, do bate-papo. Isso a gente sente falta, a gente é humano, né? Mas a gente acaba se adaptando a tudo isso. E o que é legal, que eu vejo hoje, né, por causa da pandemia, é que as pessoas começaram a valorizar mais o seu tempo. Né? Porque quem trabalha em home office há muito tempo já fazia isso. Né? Mas com a pandemia, aquela coisa de eu não posso ver minha mãe, por exemplo, eu sou paulistana, mas eu estou sem ver minha mãe desde dezembro. E aí, para os novos, é muito fácil, porque vive no celular, né? Eu tenho uma filha de 17 anos, então está tudo muito tranquilo. Meu filho trabalha com sistemas de informação, então também para ele está tudo muito tranquilo. Mas para os tem mais de 60, assim, realmente está difícil. E quanto ao trabalho, para mim, realmente não mudou assim. A minha forma de trabalhar, ela continua a mesma desde 2014. Muito bom. Agora, para a gente fechar essa rodada aqui, depois a gente vai ter que ir para as nossas considerações finais, porque o nosso tempo está esgotado. Milene, e aí, como é que tem sido o seu trabalho de comunicação? A Milene, que faz o nosso, entre outras coisas, ela é editora do nosso noticiário Tortuga, da DSM, show de bola, aquela revista maravilhosa, uma revista de 80 páginas que a gente entrega para a DSM a cada 2 meses. E aí, Milene, como é que tem sido? Então, né, ouvindo todas as considerações, né, do pessoal, é isso aí.
toda moeda tem dois lados, né? Então, é lógico, tem a questão de que a gente perde o olho no olho, né? Os deslocamentos, né? Tá com os clientes, tá nas reuniões, a gente perde tudo isso, né? O afeto. Em compensação, por exemplo, eu costumava fazer muita entrevista por telefone, porque as pessoas não ficam na mesma cidade, né? Então, estão espalhadas pelo Brasil. E agora o pessoal está se arriscando a fazer por videoconferência. Então, eu estou tendo até um contato maior do que eu teria só pelo telefone, porque a gente vê, às vezes participou mais do que, né, uma pessoa, às vezes é uma aqui de São Paulo, outra de lá do Nordeste ou do Centro-Oeste. Então, estão acontecendo coisas diferentes. Outra coisa, eu acho que a gente saiu na frente porque a gente já estava adaptado ao home office, a gente já tinha, né, esse jogo de cintura, de balancear a vida em casa com a vida profissional. E o que eu sinto é que o home office começou a ser valorizado. Uma coisa, quando você falava antes, eu trabalho em home office, isso daí fica só em casa. Né? Agora não, o home office ficou profissional. Eu estou me sentindo muito feliz com isso. Eu sinto que a gente está sendo valorizado. E tem coisas que o home office mesmo está trazendo para a gente e que eu acho que vão ficar. Né? Esses deslocamentos que a gente fazia, somente São Paulo, que é uma cidade enorme. Então, às vezes, você leva 2 horas para chegar num lugar, 1h30 lá, mais 2 para voltar, naquele inferno. Só para fazer uma reunião, né, Milene? Só para fazer uma reunião, né? Nossa, agora a gente resolve em 1 horinha por videoconferência. Né? Você otimiza, você ganha qualidade de vida, você almoça em casa. Né? Então, assim, eu acho que algumas coisas aí, elas estão vindo para ficar. Maravilha. Ô, Milene, já que você está aí, você foi dessa rodada, eu ia até te perguntar, né? O que em termos de comunicação você acha que veio para ficar? E para a gente, se a gente tivesse que definir assim numa frase, numa palavra, uma coisa bem rápida para a gente fechar nosso bate-papo. Com certeza, essas reuniões virtuais, por exemplo, a gente, né? Se a gente tivesse que fazer isso fora da pandemia, quando que a gente ia conseguir fazer? Tá todo mundo junto, né? Eu em São Paulo, né? O Cairo também aqui, as meninas em Uberaba, você em Porangaba, o Riba está em Ribeirão, né, Riba? Ribeirão Preto. Então, como é que a gente ia conseguir esse bate-papo gostoso? Então, eu acho que esses eventos virtuais, essas reuniões, elas vão continuar, né? Uma parte do trabalho, eu acredito que vai ficar home office, né? Nas empresas grandes, acho que 2 vezes por semana, 3 vezes, eles vão optar por trabalhar em casa. Muita viagem. Eu tenho falado com muita gente que tinha essa vida louca, né? Hoje aqui, amanhã no Nordeste, depois de amanhã na Europa. E eles falam, nossa, agora a gente para pensar quanto deslocamento, às vezes, desnecessário, né, para fazer. Então, eu acho que essas coisas, elas estão vindo para ficar e o benefício vai ser a melhor qualidade de vida. Obrigado, Milene. Show de bola. Então, vamos rapidinho aqui agora. Márcia, seja sintética na sua mensagem final. Vou dar sequência na fala da Milene, tá? Eu acredito, assim, fortemente que as reuniões, principalmente, e vários eventos que antes eram presenciais, eles vão ser digitais, vão ser virtuais, vão ser à distância, em videoconferência e tudo mais, principalmente por questão de custo. As empresas gastavam, acredito que as empresas, a própria Public, para nos reunir, né, tinha despesas de viagem, despesas de diária, despesas de hotéis. Não digo o evento em si eu acredito que vai continuar acontecendo, os grandes eventos, isso é importante, né, ter aquele contato. Mas as coisas corriqueiras do dia a dia, por questão de tempo, por questão de deslocamento, por questão de praticidade e principalmente de custo, porque resolve dessa forma. E a gente vai passar, além de ser mais econômico, ser mais sustentável também. A gente vai isso aí. Gerando menos impacto. Com certeza, menos impacto. Menos impacto, Fanny, menos impacto. O que você acha?
suas considerações finais. Aproveita as coisas boas dessa pandemia e olha que tem coisa boa pra caramba, né? Você tem mais tempo para você se alimenta melhor, você pode trabalhar de pijama. Tem coisa melhor que trabalhar de pijama? Ah, não, vamos ser sinceros, né? Sai do quarto, toma o seu café e trabalha de pijama. Aproveitar e se cuidar sempre, né? Mesmo que acabe a pandemia, a gente acabe viajando, mas sempre se cuidar. Esse período está sendo muito bom. Maravilha! Ana Flávia! Então, o que eu estou achando mais interessante durante esse tempo é que as pessoas acabam valorizando mais a rede social, em consequência, o conteúdo que é publicado, porque, querendo ou não, é muito rápido, aí a pessoa está lá no Instagram e passa rapidinho, e agora que a maioria até das marcas, todo mundo está usando mais as redes sociais, as pessoas estão prestando mais atenção naquilo que é publicado, e eu acho que isso também ajuda em questão do contato mesmo, conhecer outras pessoas, conhecer outras áreas e aumentar a lista de contatos. Tá vendo? Essa menina vai longe aqui, hein? Mais 30 anos na Public, pelo menos. E aí, doutor Ulisses Velasco Cunha, senhor Riba, suas considerações finais, o seu boa noite, já que você é o homem do Jornal Nacional. Não, já fui, não estou mais. Comunicação sempre vai valer, não importa o meio. Eu acho que isso que está acontecendo só valorizou o trabalho de comunicadores. Maravilha! Ô, Cairo, encerra aí a nossa live do Grupo Public. Vamos aprender sempre, não importa quando e onde, vamos aprender coisas novas, aproveitar o tempo que a gente tem. E o que eu acho que a gente mais aprendeu nesse momento foi fazer o que a gente puder com o que a gente tem em casa. Seja com o celular, as TVs estão gravando com o celular, está todo mundo fazendo com o que tem. Então vamos usar o que a gente tem para fazer o nosso melhor. Maravilha, é isso aí. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Este foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Tempo de comunicar melhor. Forte abraço, eu vejo vocês no nosso próximo programa. Valeu! Valeu, gente!